Aquário Marinho Passo a Passo, com Léo Carvalho. E aí, pessoal? Beleza? Bom, continuando aí a minissérie sobre os peixes que eu acho legal para um aquário pequeno e médio de até uns 250 litros, hoje eu vou tratar de uma família de peixes que eu gosto muito, que são os blêmios. Então, e se você se interessa pelo assunto, já deixa o seu like. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Bom, os blêmios, assim, de longe, não são os peixes mais coloridos e mais bonitos que podemos ter em nossos aquários. Mas são sempre aqueles peixes que a gente passa horas observando ele no aquário e eles parecem passar horas observando a gente também quando estamos olhando para eles, né? Então são peixes bem curiosos e bem exóticos que são um pouco diferentes aí da maioria dos outros peixes que a gente mantém em aquário. Eu particularmente gosto muito, tanto que nesse meu aquário, de todos os peixes que eu vou colocar, 5 deles são blêmios. Bom, a característica mais marcante desses peixes é a bexiga natatória dele não ser desenvolvida. A bexiga natatória, para quem não sabe, é o órgão que faz com que o peixe flutue. Ela fica cheia de ar lá dentro e faz o peixe flutuar melhor. E os blêmios não têm muitas vezes essa bexiga natatória, o que faz com que eles não consigam ficar flutuando na coluna d'água. E geralmente a gente vai achar eles em alguma toca ou repousando em cima de alguma rocha ou coral. Em nossos aquários, uma exceção a essa característica são os peixes do gênero meacanthus. Esses têm bexiga natatória desenvolvida e flutuam muito bem. Uma outra característica dessa família que eu estava esquecendo de dizer é que muitos deles têm a capacidade de mimetismo para se proteger de predadores. E isso é bem interessante, como a gente vai ver a seguir. O primeiro blêmio que eu comprei para o meu aquário é um blêmio que eu gosto muito. É o Rock Algae Blêmio, ou Lamauner Blêmio, né? Esse peixe, pelo nome você já viu que ele é uma máquina de comer algas, né? E eu acho muito interessante para esse tamanho de aquário, que é um aquário médio, pequeno, porque a gente não tem muitas opções de peixes algueiros, né? Peixes herbívoros como tangues, os rabbit fish, né? Que no caso foxface. Então é bom que a gente tenha algum peixe para auxiliar aí no controle de alga que eventualmente vai crescer no aquário. De uma certa forma, ele não é tão eficiente nesse controle de alga como um tangue, por exemplo, porque na maioria das vezes eles raspam mais o filme de alga do que comem aquelas algas grandes, filamentosas. Então, para esse tipo de alga, eles não vão ser tão úteis, mas é bem interessante. E esse peixe, ele se mimetiza muito bem ao ambiente, né? Ele já tem uma cor meio que camuflada, né? Como uma camuflagem do exército aí, que confunde ele bem em cima de uma rocha. E conforme for a cor da rocha, ele vai ficar mais claro ou mais escuro, para se camuflar ainda melhor. Ele é um peixe pacífico, tá? Na maioria das vezes não incomoda os outros peixes, mas você tem que ficar atento no caso de outros blêmios que sejam com hábitos parecidos com o dele, que ele pode se tornar bastante territorial ou então com membros de mesma espécie. Aí, se seu aquário for pequeno, é melhor evitar. A maioria dos blêmios que encontramos para os nossos aquários tem um comportamento muito semelhante ao Rock Algae Blêmio, né? Como, por exemplo, o Tail Spot Blêmio, ou o blêmio bicolor, ou o blêmio lineatus. Outra coisa importante é que esses blêmios algueiros, às vezes, têm um péssimo hábito de beliscar os corais carnudos, como, por exemplo, escolimia, ou então sinarina, open brain, e às vezes algumas tridácnias eles também costumam beliscar. Então fica atento se você colocar ele no seu aquário, se ele não vai estar incomodando algum coral. Desses que eu citei, outro que eu tenho também, vou colocar junto com a mão no aquário, mas vou colocar ao mesmo tempo para evitar um pouco a agressividade, é o Tail Spot Blêmio, Exenio sigmatura. Ele é parecido com o Rock Algae Blêmio no comportamento de comer alga, ele fica geralmente intocado e a maior parte do tempo ele está intocado e sai para comer algo, raspar o vidro, raspar a rocha, esse tipo de coisa, né? E aí mostrando ele fazendo o que ele mais gosta de fazer o dia inteiro. Geralmente ele fica aí repousando aí nos canos que eu coloquei como abrigo para ele e sai apenas para poder raspar as algas que estão no vidro. Ele de vez em quando dá uma carreirinha também na donzela Talbot, mas ele não é um peixe agressivo, ele não belisca, nada disso, ele só não gosta quando ela entra na toca dele. Fora isso, ele é um peixe bem tranquilo. Bom, outro blêmio muito interessante, que certamente eu vou colocar nesse aquário e acho que ele não deve faltar num aquário aí dessas dimensões, é o blêmio Midas. Talvez seja o blêmio mais bonito deles, né? Ele tem essa cor mais alaranjada, com um relance um pouco cobreado e rosa, né? E ele é um pouco diferente dos outros peixes aí,
desse mesmo gênero, né? O Exenius midas ele não costuma ficar muito parado numa toca. Ele costuma nadar bastante. Isso porque na natureza ele tem o hábito de comer plâncton. Ele é chamado de planctívoro, né? E ele costuma nadar no cardume das ântias Squamini-pins. E por último eu quero falar de um outro gênero de blênio, que são os meiacanthos. Cara, eu gosto muito desses peixes, eu acho muito legais. São peixes que eu nunca tinha tido. Eu não vi ele com tanta frequência aqui no mercado brasileiro. Hoje em dia, como eles são criados em cativeiros, eu tenho visto cada vez mais. E aqui no Brasil, a Ecorrife cria duas variedades, duas espécies desse gênero, que é o Meiacanthus gramista e o Meiacanthus nigrolinatus. Eu tenho os dois aqui e são peixes muito legais. Diferente dos outros blênios, como eu disse no início, eles flutuam porque eles têm bexiga natatória bem desenvolvida. Então eles não costumam ficar deitados nem em toques. Eles costumam ficar na coluna d'água o tempo todo. São pequenos e bem coloridos. E um outro fato interessante é que são peixes venenosos. Mas não precisa se preocupar porque eles não são peixes agressivos. Normalmente o veneno que fica na mandíbula deles, ele tem dois caninos que ele usa para poder injetar esse veneno, mas isso ele usa só em sua defesa, né? Geralmente quando ele é engolido por algum peixe, ele morde por dentro da boca do peixe e assim ele é cuspido novamente. É o mecanismo de sobrevivência dele. E o interessante desses blênios é que eles, como não ficam escondidos e são bem coloridos, são bem interessantes para aquários pequenos. Não crescem muito, não são muito agressivos, talvez um pouquinho territorial se você for adicionar um peixe do mesmo gênero depois, então seria legal você colocar ao mesmo tempo caso queira ter mais de um deles, mas é uma adição bem interessante para rifes desse tamanho. Do gênero Meiacanthus ainda existe mais aí 26 espécies, né? Muitos deles não são vistos aqui no nosso mercado, mas às vezes a gente até encontra os Meat, o Canário, e esse blênio, se eu achar, eu vou querer comprar, é bem bonito, e também o Camurrari. Bom, esse programa ficou um pouquinho mais curto e essa era a intenção. Eu queria passar só uma noção geral, nada muito aprofundado, só para uma curiosidade para quem está começando no hobby, dar uma ideia de peixes legais para a gente colocar em aquário pequeno. Mas se você quiser uma informação mais aprofundada, eu sugiro que você assista esse outro programa nosso só sobre blênios, que o Léo Cardoso gravou. Lá você vai encontrar muito mais informações e informações mais aprofundadas também sobre essa família de peixe que é bem interessante. Não deixe de assistir, eu vou deixar aqui no card para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês curtiram aí, compartilhe no grupo de WhatsApp de vocês. Não deixe de dar uma olhada na nossa página no Instagram da Reef Show, é bem legal, tá bom? E terça-feira que vem tem mais. Um grande abraço e até a próxima.